Olá, boa noite. Boa noite a quem está em Portugal, boa tarde a quem está no Brasil e todas as formas de contato. Vou chamar aqui. Nossa, querida Helena. Olá, Helena. Boa Iê! noite. Boa noite! Boa noite. Olha, já tive aqui umas tosses. Hoje em dia a gente não pode ter tosse, né? Então vamos lá. Mas a gripe tá Tudo por aí, bem, né? Então tá tudo certo. E aí, tudo tudo bem? bem. Tudo bem, graças a Deus. A nossa fiel escudeira tá aí. Ê, Sempre Maria! aí, sempre aí, multiparental essa. Muito bom! Muito bom. Ai, ai, legal. Vamos Bom, lá, hoje o vamos nosso começar. tema é parentalidade, a continuação da nossa live anterior. Eu queria dar então as boas-vindas para todo mundo que está chegando. É, Raquel, você está com o seu áudio funcionando maravilhosamente bem. Que Então, olha bom, só, que o bom. universo conspirando a nosso favor. Ainda bem, ainda bem. Exato. Aí, tá vendo? E a Tá tosse, aí ó, a também. tosse. Podemos, né? Podemos. Então a gente vem dando uma sequência de lives aqui no Instagram da Mizaki. Eu vou pedir para Raquel falar um pouquinho da Mizaki de novo, para quem está chegando e não conhece. Se apresentar também, Raquel, por favor. E depois, então, eu me apresento um pouquinho. Então, a nossa AMISAC é a nossa associação, Movimento Integrado de Saúde Ambiental e Comunitária. Nós temos alguns projetos, né, levando em consideração essa integração entre tudo que é comum, e isso inclui o nosso meio ambiente, né? Cuidado com as pessoas, com o meio ambiente e conosco mesmos, né? Cada um cuidando de si, cuidando do outro, cuidando do que está ao redor. Para que isso aconteça bem, nós então desenvolvemos rodas de terapia comunitária integrativa, damos formação também nessa metodologia. Quem não conhece, recomendo. Né? Dia 20 de dezembro nós vamos ter uma roda online também, então é só seguir aí nosso Instagram, nossas redes para ficar sabendo. E nós também temos o nosso banco de terapias, né? Estamos fazendo essa série de lives, eu aqui com a Helena fazendo essa sobre esse tema, né, dos desafios da vida 2. E também temos feito lives do grupo das terapeutas Body Talk, que também faz parte, né, nesse cuidado comigo, com os outros, o corpo, né? Como é que esse ser tão preponderante na nossa vida também tem que ter o seu lugar, né? Então, eu estou nessas três frentes, né? Porque eu sou psicóloga, sou terapeuta de família, sou terapeuta comunitária e agora eu sou terapeuta body talk. E fora os florais, né? Que também sempre passam aí pelas minhas sessões, trabalho com os florais da Amazônia. Entendo que estamos sempre em relação, né? Então, eu comigo mesma, com o meu corpo, com a natureza ao meu redor, posso interagir com as flores e elas me fazerem bem, posso interagir com a minha família e isso faz toda a diferença na qualidade do meu bem-estar, do meu corpo, e são engrenagens que se retroalimentam e precisam ser sempre bem azeitadinhas, né? Muito lindo. Então, Helena, agora é a tua vez. Então, eu, como vocês podem ver pelo sotaque,
Eu faz 3 anos que eu mudei para Portugal. No Brasil, a minha formação original é o direito. Depois eu vim caminhando para mediação de conflitos, facilitação de diálogos, terapia narrativa. Depois eu fiz a minha formação em terapia de família e casal. E estou junto com a Raquel no banco de terapeutas do projeto da Misak. E estamos fazendo essas lives para levar o conhecimento na medida em que nós acreditamos que quando nós estamos recebendo conhecimento, a gente tem pelo menos Raquel e eu temos esse olhar para quando recebemos, temos que compartilhar também. Então, é levar aquilo que o pouco que a gente sabe, mas compartilhar esse saber, porque é maravilhoso quando a gente compartilha saberes, né? A gente nutre, enche o tanque da gasolina da gente, porque a gente está falando sobre um tema que a gente é apaixonada, e também enche o tanque de quem está aqui junto, porque a gente está nessa troca, e isso é muito rico. Então, a gente começou as lives a cada 15 dias, e vocês todos que estão chegando agora são muito bem-vindos e bem-vindas. Então, o nosso tema é coparentalidade. A gente começou a falar na live anterior sobre isso, e nós damos ênfase, né, que esse começo da coparentalidade, ele vem das várias configurações de família que não só no nosso ordenamento jurídico, mas aquilo que a gente vê da realidade acontecendo. Então, embora hoje, até, por exemplo, poliamor, né, que é a família composta não só de um casal, mas às vezes de 3 pessoas vivendo uma conjugalidade, é uma coisa que existe na vida real, é real, mas ainda o direito ainda não reconhece tal qual. Quer dizer, reconhece, é possível fazer a escritura no cartório, mas ainda existe um preconceito sobre isso, um julgamento dentro da nossa visão de mundo. Mas eu estou dando só um exemplo porque hoje esse tipo de família também tem o desejo de ser pais, e é legítimo, né? E tá tudo certo. Então, todas as formas, nós estamos falando de coparentalidade, pensando em todas as formas, várias configurações de família. Desde aquela que é um cônjuge com o filho ou com filhos, tanto aquela que a gente chama de família anaparental, que são sem os pais, então são só os irmãos, por exemplo. As famílias reconstituídas ou mosaico, que são aquelas quando são os meus e os teus, e às vezes os nossos, né? Então são os recasamentos. Também temos as famílias estendidas, que é quando vêm os avós morar junto, enfim. Nós estamos tentando monoparental, sempre bom lembrar das monoparentais. Eu falei antes, foi a primeira que eu falei, inclusive. A monoparental é aquela que tem um cônjuge com um genitor com os seus filhos, né? Ou filho. Então, também é uma forma de ser família, claro, e é muito, pelo menos no direito brasileiro, é amparado, né? Tá na lei. Então, claro que a gente não só reconhece na vida real, mas como também o direito reconhece esses tipos de família. Então, quando a gente está falando aqui de coparentalidade, nós estamos nesse cenário todo, olhando todo e qualquer tipo de família da vida real. Nem sempre contemplada pelo direito, mas contemplada por outros saberes. E acho que é importante frisar que pelo menos a Raquel e eu trabalhamos com todos e qualquer tipo de constituição de família. Então, para nós é muito tranquilo até
transitar por todos eles, né, Raquel? Exatamente. Foi desde muito cedo que eu descobri que a família Doriana existia muito mais na propaganda, né? Para quem não conhece, né? A família Doriana, Doriana era o nome de uma margarina, né? Uma manteiga brasileira e a propaganda, né? Era aquela bem típica família, papai, mamãe, um casalzinho de filhos, né? Todos muito branquinhos e felizes e, né? Com passando a manteiga no milho, o milho derretendo, e tudo muito contente, tudo dando muito certo naquela manhã, provavelmente domingo, né, harmoniosa. E eu fui percebendo que a minha família não era assim, e depois fui percebendo que várias outras também não eram, né? Muitas outras. Muitas outras, né? Mas E na vamos dizer verdade, que no mundo real, a família Doriana não existe. exatamente, não existe, né? Mas essa discussão é recente, né, Helena? Essa discussão é recente e não é, eu acho que não é batido a gente falar porque é uma coisa realmente muito importante. Por exemplo, na minha época, eu nasci em 1980, né? A minha mãe foi das primeiras mães que se separou, né? Minha mãe e meu pai, eu vivia praticamente com a minha mãe era praticamente as únicas divorciadas. Depois começaram a pipocar os outros. Quando eu já tinha lá pelos 6, 7 anos, começaram a pipocar os coleguinhas que os pais tinham se separado. E hoje em dia, que eu já sou uma terapeuta, já fui pesquisar, eu percebo que 50% dos casamentos se dissolvem, né? Mas isso foi, né, eu vou fazer 42 anos, assim, foi uma mudança aí em 30 anos, né? 30, 40 Sim, anos, foi muito rápido, né? muito. Eu acho que do momento em que houve a opção do divórcio, fez sentido para muita gente, né? Não é à toa que também ela surgiu como uma demanda e um desejo da sociedade, né? Mas tudo isso, para a gente falar sobre, a nossa ideia é justamente falar sobre a parentalidade como um ciclo, né, na vida de uma pessoa, de cada um dos pais, né? Do casal, né, do ciclo, a parentalidade como uma etapa da vida do casal em que, é claro, que desde o momento que foram pais nunca mais vão deixar de ser, mas e que vão estar ali mais ativos, né, mais dedicados, precisando dedicar mais. É, e também como isso se relaciona à etapa, o ciclo de vida que o filho está, né? Então, eu gostaria de também trazer isso à conversa, porque também não acho que seja uma coisa dada, não acho que seja um fato que as pessoas costumem observar com essas lentes, e faz muita diferença. É, Porque se eu, por exemplo, tenho filho muito nova, quando eu estiver lá com uns 40, meu filho já vai estar com uns 20, eu ainda tenho tanta vida pela frente, né? E o meu filho já pode andar sozinho. Se eu tenho filho mais velha, né? Então, eu já. A minha disponibilidade para determinadas atividades, quando ele estiver lá na adolescência, se eu vou ter ou não vou ter paciência de pegar o carro para levar, trazer da festa, né? É outra. Né? Isso dizendo em relação pessoal com o filho, né? Depois tem também a interação dos ciclos de vida entre os pais, né? Então, se eu sou uma jovem que me caso com um homem muito mais velho e temos filhos, né? Qual pode ser a minha expectativa em relação à parentalidade desse homem, né? Ou ao contrário, vamos colocar assim, desse homem, né? E Porque levando em consideração que nesse ciclo de vida desse casal, é muito comum, né, com o nascimento do primeiro filho, esse casal se estranhar, porque é algo muito novo, né? Então, uma é, coisa é se estranhar aos 50, outra coisa é se estranhar também com 20, que também isso impacta no ciclo de cada um, né? Então, implica no casal e implica no de cada um também, né, Raquel? Porque o impacto dessa inauguração da família, quando cada um tem 20 anos,
com a maturidade dos 20 anos, é muito diferente do que quando já se tem 30, quando já se tem 40, né? Isso, por um lado, mais velho, tem-se mais maturidade, mas também tem-se menos disponibilidade para lidar com as exigências físicas, né? Então, muitas vezes, para quem já vai encarar o fato de ser pai ou mãe biológico mais velho, né? Desde pequenininho, né? Você vai levar ali o bebezinho desde o dia zero, né? E aí, qual é a minha expectativa para comigo mesmo e para com meu companheiro, minha companheira, em relação à dedicação, ao envolvimento que essa pessoa vai ter naquela parentalidade, né? Quanto gás, quanto fôlego essa pessoa tem, né? Isso muitas vezes não. As pessoas esquecem, né? Essa questão da expectativa. Isso. Eu acho que isso é tão importante. Quando eu percebo em que momento eu estou, primeiro já é o primeiro avanço, eu me perceber. Porque a tendência é eu sempre olhar para o outro, né? Eu olhar para o. Eu Uhum, sei, eu sou uma especialista do outro, né? Eu sei tudo uhum, do outro. Então, eu sei tudo o que vai acontecer. Só que então eu tenho que pôr a lupa em mim, né? Então, em que momento eu estou? Né? Então, a gente vai pensar, né, em que momento, se isso foi uma coisa desejada por mim, né? Se aconteceu, se foi um acidente, enfim, olha quantas coisas, quantas variáveis uhum. que a gente tem que pôr na mesa. Então, tem que pôr na mesa o meu desejo, é, a, em que momento da minha vida eu estou, não só do meu ciclo, mas assim, como é que eu estou profissionalmente, como é que eu estou socialmente, como é que eu Uhum. estou com o meu parceiro, né? Minha Tudo isso, saúde. a minha saúde, brilhante, a minha saúde. Então, tudo isso vai pondo na mesa no que diz respeito a mim. Só que também tem o outro. O outro também pode estar num outro momento de todos esses contextos. E é nesse encontro, né, que temos o casal e que também vai sofrer mudanças com a chegada de um novo membro, né? E na insegurança, no medo de errar, no medo de fazer alguma coisa errada, porque essa é a educação que a gente recebeu, que você tem que ser pais perfeitos, Uhum. pais impecáveis, e a gente olha muito o resultado, a gente é muito premiado pelo nosso mérito, por aquilo que a gente acertou, e não por todo o caminho que a gente vem fazendo, que às vezes o caminho é até mais difícil do que o resultado. Com certeza, num bom caminho, o resultado vai ser legal. Mas a gente está muito nessa sociedade, né, de mostrar para o outro como a gente não é falho, né? E então, É. e essa tensão toda, esse ambiente tenso, é o ambiente que a gente vai tá criando essa criança. E como você falou, Raquel, além do ciclo individual e do casal, ainda tem o momento da criança. Qual é o ciclo dessa criança? Olha quanta coisa que a gente está pondo nessa cesta para olhar, né? É por isso que a gente trabalha com a complexidade, né, Helena, e não com a Isso. linearidade. Isso é uma coisa muito importante quando a gente vai observar a família. Não existe A mais B igual a C, não existe, né? Então, se aquele modelo que te foi passado como um modelo de sucesso, modelo qual deveria ser perseguido, é, vamos bagunçar um pouquinho esse coreto, porque acho que como a Helena está dizendo, a grande alegria, né, aquela cena do domingo da família Doriana, a grande alegria só pode estar no momento presente, né? E não na meta. É claro que é muito recompensador ver um filho tirando boas notas, né? Evoluindo na vida, passando bem as fases, se relacionando bem, é maravilhoso. Mas nem sempre vai Entretanto, ser assim, nem sempre vai ser assim. e muitas vezes as conquistas que ele entende como sendo conquistas para ele não são as tuas, né? Não são Esse as é o ponto. tuas, Esse é o né? ponto.
a menina não quis ir fazer balé, às vezes foi o menino que foi, né? Então, vamos lá saber desconstruir as expectativas, ou pelo menos respeitá-las enquanto expectativas, que são movimentos, são impulsionamentos de energia em relação a determinada pessoa, em relação a determinado assunto, mas que depois não estão apenas no seu controle enquanto pai, enquanto mãe, e podem se frustrar, né? Como Isso. tudo na vida, as expectativas elas existem, devem ser honradas, porque se não houvessem expectativas, ninguém se direcionava para lugar nenhum, né? Tava todo mundo sentadinho no sofá, só respirando, os caras só comendo e bebendo e não existia, né, expectativa de coisa alguma. Mas que tal expectativas mais curtinhas, né? Mais do momento presente, mais simplesmente a expectativa de levar o filho na escola, né? Tipo, ai, como é que ela tá sendo uma tenso, né? Tipo, que saco, tem que acordar cedo, sair correndo, né? Tipo, que expectativa que eu posso ter em querer todos os dias levar meu filho na escola? Mas eu sempre Olha, falo, eu gosto muito de falar que eu concordo, assim, em número grau com você, quando você fala que a expectativa é movimento, porque são os nossos sonhos, são as nossas aspirações. A questão é que a gente acha que quando a gente se frustra, que é errado se frustrar. E por é. isso, o que que a gente faz? A gente não deixa os nossos filhos se frustrarem, porque a gente conhece essa dor. Então, na hora que a gente percebe que o nosso filho está se frustrando, o que que a gente faz? Não, 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 não. Mamãe vai dar a bolacha para você, tá tudo certo. Então, não vamos deixar sofrer. Só que a frustração é maravilhosa, porque a gente sai só da expectativa e da exigência e a gente vai para o aprendizado, que é Uhum. esse o lugar que toma quando acontece alguma coisa que a gente não esperava, porque como você falou, o controle estava fora. Mas o que que eu vou fazer com isso? O que que eu aprendi com isso? Né? Então, muitas vezes eu lembro meu filho falando para mim que ele queria pizza, e eu falava, filho, hoje é durante a semana. Mas olha, vamos combinar uma coisa? A sexta-feira nós vamos sair para comer pizza. Então, são combinados que você vai atender, mas porque tem coisas que precisam ser feitas, são inegociáveis, né? Tomar banho todos os dias. Às vezes você pode até flexibilizar uma vez por mês, duas vezes por mês, ou alguma situação. Olha que Mas isso assim, depende da cultura, hein? Aqui em Portugal, no inverno, a coisa toca meio diferente. eu sei, mas vamos, isso é abafa, 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 abafa. Então, então, você me pegou agora, hein? Desculpa a palavra, não Assim, dá pra deixar passar. o que eu queria dizer assim, temos que flexibilizar, mas a gente pode também mostrar que tem coisas que precisam ser feitas, né? E que vão ser frustradas, normal. This is real life, é a vida Uhum, tal qual se apresenta. E se a gente não sim. mostra isso desde pequeno mesmo, e a gente vai fazendo tudo sem limite, amanhã vem a vida, né? E não tem jeito. Vai frustrar É, esse indivíduo. exatamente, exatamente. Eu acho que o que a gente está falando é da maturidade emocional, né? Assim, da capacidade da pessoa lidar com as suas próprias emoções e passar isso de uma forma serena com os filhos. Serena não quer dizer que não seja sofrida, tá? Às vezes é dolorosa, mas é lidando, entendendo o valor daquele sofrimento e aprendendo alguma coisa, como a Helena está falando, fazer do limão uma limonada, né? Porque essa maturidade, essa capacidade de segurar, né, essas diferenças que existem mesmo entre mim e meu próprio filho, entre mim e o pai ou a mãe do meu filho, né? Aquela pessoa que eu idealizei como uma pessoa ideal, que eu confiei para ter filhos comigo, para levar a vida, criar, né? Fazer uma família, e de repente, na hora H, ela me apresenta propostas, me apresenta ideias tão diferentes daquilo que eu imaginei, né?
E é, a criança, obviamente, percebe isso muito facilmente, e o adolescente mais ainda, né? Quando chega a adolescência, e uma adolescência, vamos dizer assim, saudável, né? A pessoa, ela tem a permissão interna e da família para se rebelar, né? Para olhar para os pais e desconstruir os heróis, né? Cai por terra aquelas máscaras as capas, né? Não sei nem as máscaras, as capas dos super-heróis. E graças a Deus, né? Isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito, né? Não é que, tá fazendo um monte de besteira. Não, peraí, olha, se calhar é porque ele está vendo em vocês a capacidade de tolerar a frustração, de lidar com a imaturidade dele, de suportar o tempo dele de ser imaturo. E ainda bem, porque se essa criança tiver que passar etapas, pular etapas e ser o maduro da relação, entender, compreender que a mãe é uma coitada porque o pai a abandonou e ele tem que estar do lado da mãe. E olha, desculpa, mas tenha atenção Vai dar aí, ruim, vai dar ruim. vai dar ruim, né? Se tem que cuidar dos irmãos, é claro que existem circunstâncias, existem contextos sociais completamente diferentes, né? Que é isso mesmo, que não tem ninguém para estar ali, como você falou, das famílias anaparentais, não tem mesmo, são irmãos cuidando de irmãos. Acontece, né? Dependendo do contexto social, das classes sociais, a gente vai aparecer muito mais, né? Mas, de modo geral, estando ali os pais, É se o muito adolescente, importante, é muito né? importante esses pais, ainda que nas suas diferenças, porque somos todos diferentes, viemos de culturas diferentes, mochilas diferentes. É tão importante, né, esse alinhamento numa direção, na mesma direção, apesar das diferenças, porque as diferenças são maravilhosas, né? Elas ampliam a nossa consciência, elas abrem um horizonte tão vasto de possibilidades e a gente pode estudar cada cenário e ver qual é o cenário que mais traduz aquilo que o casal pensa sobre parentalidade. Então, esse eu falo muito quando eu lembro quando eu dava aula no curso de noivos e eu sempre falava como é que vocês eu dava uma situação hipotética, né? Eu até chamava pessoas para representar aquilo que eu estava querendo propor e eu falava, olha, o filho está querendo uma coisa, a mãe acha bacana aquilo, o pai acha que isso é muito ruim para. E aí, como é que vocês vão cuidar disso, né? Vocês vão se desautorizar na frente do filho? Então, às vezes a mãe ou o pai vão dar um comando em que o outro não concorda. E como é que vai ser feito isso? Como é que vai ser essa conversa na frente da criança? E eles tinham que levantar possibilidades. A gente punha num quadro os vários cenários e aquilo era lindo, era um mosaico lindo de uma riqueza de reflexões. E claro, cada casal optou por uma, mas sempre pensando na unidade, né? Qualquer que fosse o resultado, mas sempre na unidade, porque o casal veio primeiro. Então, é o casal que Uhum, tem que estar unido, uhum, apesar das diferenças. Então, é doído isso, porque muitas vezes a gente, principalmente as mães que são mais assim, mais sensíveis e tal, é muito mais difícil, às vezes, suportar aquele limite que o pai está dando. Mas a função dele é essa mesma, né? Então, quando a gente entende as funções, quando a gente entende o papel de cada um na criação do filho, e claro, vamos pensar também nas famílias homoafetivas, ou mesmo as famílias que adotam, ou as famílias que se constituem socioafetivamente, né? Tá todo mundo nesse bolo aí, né? De encarar aquele filho, aqueles filhos
nesse papel de orientação, de desenvolvimento com saúde. Então, eu acho que o primeiro passo, né, quando a gente fala de coparentalidade, levando levando em consideração todas essas formas de família, é, é, é que esse casal esteja muito junto, muito afinado na direção que eles querem fazer esse desenvolvimento para essas crianças, pensando no ciclo deles, pensando no ciclo do relacionamento, pensando no desenvolvimento da criança, qual é o momento que está essa criança, mas sempre juntos, como eles começaram. Exatamente. E se não der para estar alinhado, ou se no andar da carruagem, né, descobrimos que não estamos assim tão alinhados, o que podemos fazer com isso, né? Vamos entrar em luta? Como é que vamos observar que a nossa comunicação está truncada, não está, né? E a comunicação do casal, como a gente estava falando, as crianças, os adolescentes, eles sentem, eles percebem tudo, né? E se não há comunicação, se a comunicação está conflituosa demais, ou pelo contrário, está até a se evitar, né, a comunicação para não haver, então cada um está indo para o seu lado, é muito comum a gente perceber que a criança ou o adolescente vão pipocar ali com sintomas, né? Ou de comportamento, ou escola, ou doenças, né? Vão chamar a atenção dos dois, né? Vão construir, vão assim, colapsar, né? Vão colapsar uma situação que vai trazer a urgência dessa comunicação, dessa união, desse entendimento, né? Pode ser que eu esteja com uma crença errada, é minha crença, eu respeito as demais, mas a minha crença é assim, pai e mãe não, o pai e a mãe, eles vão ser pais para o resto da vida, enquanto essa criança existir. Então, levando isso em consideração e pensando que um dia eu gostei desse homem ou gostei dessa mulher, ou quis ter uma criança independente, ou quis adotar, ou quis me casar com uma pessoa que já veio de outros relacionamentos, portanto, já tem outros filhos. Em qualquer dessas situações e outras que eu não mencionei, eu acho que no momento em que eu decido, né, por amor ou por rigor, ser mãe ou pai, né, porque por rigor é quando eu não programei, mas não quis interromper a gestação. Então, na verdade, eu não quis, na verdade, propositalmente, eu não pedi isso, vamos dizer assim, para a vida, mas aconteceu. Então, resolvo dar continuidade. Bom, foi uma decisão, então, de ser mãe, ou de ser pai, ou de ser pai e mãe, claro. No momento em que essa decisão está tomada, a consequência disso, a responsabilidade disso, a corresponsabilidade disso, minimamente, é eu dar um bom desenvolvimento para o meu filho. E para isso, talvez eu tenha que ser bem humilde, mas muito humilde mesmo, de olhar para mim como uma pessoa que falha e ver que nesse lugar eu não posso julgar o outro. Eu não posso falar para você, Raquel, que você é a pior mãe ou pior pai porque você agiu dessa e dessa forma. Porque eu também erro. E no momento em que eu também erro, quem sou eu para julgar aquilo que você faz? Né? Eu estava falando outro dia numa sala de aula que existem estudos que os filhos que foram visitar os pais nas prisões tiveram, na média, né, um excelente desenvolvimento emocional. Eles tiveram o pai reconheceu o erro, o pai, na humildade, mostrou para o filho quão está sendo difícil ser privado da liberdade. E esses encontros promoveram falas de valor,
falas de amor, né? Com toda a amorosidade daquele coração humilde que mostra para o filho que ele é falho. Meu, é maravilhoso isso. E quando eu mostro para o meu filho que eu sou falha, eu consigo entender a falha dele também para mim. Quando ele grita comigo, quando ele esbraveja, ou quando ele é malcriado. Eu entendo esse lugar. Então fica tão mais fácil. Então, para mim, eu estava começando a falar da minha crença, eu entendo que quando pais dão à luz a uma criança, a responsabilidade deles continuarem pais, para mim, é ponto de honra, sabe? Porque não é mais sobre mim, é sobre aquela pessoa que eu, numa bimbada ou numa relação extremamente amorosa, eu dei origem. Então, Uhum. é muito delicado e eu respeito as pessoas que eventualmente estão nos escutando e que falam, eu não quero olhar para a cara do pai, desse pai, né? Eu acho que vale a pena pôr uma lupa no seu coração e olhar desse lugar falho, né? E falar muito, olhar muito mais para o seu coração, para a sua lupa, do que ficar olhando para o outro. E através disso, ter a consciência de que do mesmo jeito que na sua percepção o outro errou, o outro também pode ter essa mesma percepção de que quem está errando é você. Então, são duas pessoas que devem olhar para o seu coração falho e, e se encontrarem nesse lugar de humildade para poder criar essa ou essas crianças que querendo ou de uma forma ou de outra, eles puseram na vida, né? Deram a vida. É forte isso que eu tô falando, né, Raquel? Mas eu acredito muito, até porque eu vivi muito isso enquanto advogada, né? Litígios assim desastrosos, desastrosos que arrebentam pessoas, inclusive elas próprias, Uhum. né? Então não tem ganho nenhum nisso. Não tem É. ganho nenhum, nem para si, nem para aquela família, nem para a sociedade. Então, é uma reflexão que eu lanço mão aqui, para a gente poder cuidar dessas pessoas que a gente deu a vida, né? E que o amor realmente, eu não tô sendo romântica, né? Mas é o amor. A gente veio aqui porque nós somos amados, né? Eu acredito em Deus, então eu sei que eu sou amada por Ele, apesar da minha imperfeição. Então, se Ele me ama e me perdoa do jeito que eu sou, quem sou eu para começar a, a botar a lupa no outro? Vamos botar a lupa em mim, para eu melhorar, eu fazer essa passagem aqui pela Terra da melhor forma, né? E cada vez estar comparando eu comigo mesma. Então, acho que é isso que eu queria passar de mensagem hoje, Raquel. Que bom, Helena. Eu acho que é muito profundo o que você está falando, né? E eu costumo dizer de uma forma assim bem simples, que é não existe ex-pai e ex-filho, né? Pode acontecer o que for. Pode querer cortar relações, se afastar, mas vai sempre continuar sendo pai e mãe, ou filho e filha. Agora, isso também acho que já inaugura nosso novo capítulo aí da nossa série, que é a coparentalidade pós-divórcio, né? O que acontece quando os pais se divorciam, quanto acontece, quantas coisas, quantas variáveis também entram nesse sistema, né? Outras pessoas, outros casamentos, né? Múltiplas relações. Uma vez eu ouvi assim, era uma conferência, a psicóloga contando que ela atendeu um menino que tinha um irmão por parte de irmão.
né? Então, assim, a coisa começa a ficar mesmo uma bola de neve de relações, mas aquele núcleo que deu a vida, né? Isso que você está chamando de Deus, né? Eu posso mudar a palavrinha e chamar simplesmente de vida, né? Que fez com que duas pessoas produzissem outra. A coisa mais perfeita que tem é o nosso corpo e a reprodução humana, né? A coisa mais perfeita. Então, isso nunca vai mudar, né? Posso até não querer ter contato com a minha mãe, depois eu vou amar a nova esposa do meu pai como se fosse uma mãe, e isso é uma nova construção, mas eu não saí da barriga dela, né? Foi outra pessoa que me gerou. Então, essa honra, né, é a mesma coisa no caso das famílias adotivas, né? Podem ser pais maravilhosos, pode ser uma família adotiva que dá muito certo com as suas coisas, com todos os seus desafios, né? Mas são como é que eu posso dizer? Mantenedores da vida, né? Os doadores da vida foram aqueles pais biológicos, né? Então essas pessoinhas, por mais que tenham se perdido por aí, mas estão lá nos seus genes, né? Nos seus Isso, genes, os registros estão ali, né? isso, Por isso. isso Sem que exclusão, porque esse é o ponto, né? O ponto é quando eu não tem problema eu amar mais pessoas, eu amar a minha madrasta, o meu padrasto, o tio que sempre foi muito presente. Cabe todo mundo. Eu só não excluir esse em detrimento do outro, que exatamente. é a questão, né? Exatamente, que isso que às vezes é muito difícil das pessoas entenderem, né? Mas tudo bem, ficam as cenas do próximo capítulo. É Acho isso que por aí. hoje tá bom, né? Já Tá falamos ótimo. bastante. Que bom, Beleza. Helena. Obrigada, Bom, viu? Muito obrigada. muito obrigada também. Obrigada a todos aí que participaram. Se alguém tiver alguma pergunta que por acaso ficou aí, quiser colocar depois nos nossos comentários, assim a gente vai sempre dando uma olhadinha e mantemos contato, tá bem? É E isso até aí. a próxima, né? Hasta. Um beijo, querida. Beijo, linda. Até Tchau. já. Tchau.